Bom, eu sinceramente não gosto de falar sobre política, nem costumo trazer esse tipo de assunto aqui no canal, mas calma lá, né? Apesar desse vídeo ter um pouco do teor político no meio, ele não é necessariamente sobre política. Ele é sobre um homem que acredita ser o Rambo brasileiro, a ponto de trocar tiro com a Polícia Federal e achar que vai conseguir resistir a uma eventual prisão. Das duas, uma, ou esse cara acha que tá no meio de uma partida de Call of Duty, ou ele de fato é o Rambo brasileiro. E como se não pudesse ficar pior ainda, o mais bizarro, mais estranho essa história, adivinha quem que apareceu no meio desse rolê todo pra apaziguar esse conflito? Ele mesmo, o melhor presidente que o país não teve, o padre Kenan Kel. Ou candidato padre. Candidato padre. Bom, se essa história fosse o roteiro de algum filme de Hollywood, com certeza teria grande chance de ganhar o Oscar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o caso do Roberto Jefferson, o Rambo Tupiniquim. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Bom, nada mais justo do que a gente começar a entender primeiro quem é Roberto Jefferson e por que ele chegou na situação atual a ponto de querer descer a bala na Polícia Federal. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, ele nasceu em 1953, ele é uma daquelas raposas velhas da política. Mama nas tetas do estado desde 1971 e em 1983 ele conseguiu se eleger a deputado federal pelo Rio de Janeiro. O que pouca gente sabe é que ele era apresentador de TV, ele estreou em 1980 no programa Aqui e Agora, na extinta TV Tupi. No programa era simulado lá um tribunal no qual uma pessoa era julgada por um júri simulado de convidados. E o Roberto Jefferson, como ele era advogado, também ele atuava ali como se fosse uma defesa, né? Ele era convidado então para defender o justiceiro ou o grupo de justiceiros Mão Branca. Vocês lembram? A gente já fez vídeo aqui falando sobre esse Mão Branca aqui no canal. Bom, quando a TV Tupi faliu, ele participou do programa O Povo na TV, na extinta TVS, que hoje é o SBT. Isso em 1981. O Povo na TV era basicamente, sei lá, um programa de auditório com barraco, tipo Ratinho, sei lá, que a gente vê hoje em dia. Agora, ele ficou famoso mesmo e conhecido nacionalmente após resolver caguetar geral num dos maiores esquemas de corrupção, né, que todos vocês já devem conhecer aí pelo nome de Mensalão. Roberto Jefferson e o Mensalão. Antes a gente precisa entender um pouquinho sobre o que foi o Mensalão, né? Você com certeza já ouviu dizer sobre esse esquema gigantesco de corrupção que quase derrubou, né? Quase levou ao fim o governo Lula, né? Em 2005, ele ainda estando no seu primeiro mandato. É bom a gente entender também que nessa época um dos maiores aliados do PT era o PTB, que por sua vez era comandado por Roberto Jefferson, né? Ele, o Bob Jeff. Porém, um dos cabeças do PT, que é o José Dirceu, já tinha um histórico de tretas antigas já com o Bob Jeff. Em maio de 2005, a revista Veja começou a publicar uma espécie de exposed sobre propinas que estavam rolando lá nos Correios, né? E um dos chefes lá dos Correios, chamado de Maurício Marinho, ele foi flagrado pedindo propina, né, para empresários para participarem de uma licitação. O problema é que ele era uma indicação do Roberto Jefferson. Outras denúncias também começaram a ser veiculadas, também sempre envolvendo o nome do Rambo Tupiniquim. Resumindo, o Roberto Jefferson ficou puto, achou que quem tava vazando esses esquemas aí era alguém lá de dentro do PT, mais precisamente o seu desafeto político, né, o José Dirceu, e ele visando então se defender e vendo que ele ia acabar se ferrando mesmo, ele resolveu dar com a língua nos dentes, né? Foi quando ele resolveu dar uma entrevista para a revista Folha de São Paulo sobre o famoso então Mensalão. O que ele disse é que os deputados recebiam ali cerca de 30 mil reais por mês de alguns partidos, né, alguns deputados de alguns partidos, para poder votar de acordo com o governo, né, de acordo com o partido da época, que era o PT. Né. Eu não preciso dizer, né, que isso ia dar uma merda tremenda, né, que é basicamente o poder executivo comprando literalmente o poder legislativo. E aí nesse momento nós entramos num conflito aí de informações sobre quem era o chefe desse esquema, se era o Delúbio Soares, se era o José Dirceu ou o próprio Lula. O fato foi que esse escândalo quase derrubou então seu primeiro mandato, né, do presidente na época, o Lula. Resumindo, o Roberto Jefferson acabou ferrando geral, incluindo a ele mesmo. No total, 25 pessoas foram condenadas, incluindo o Rambo Tupiniquim e o José Dirceu também. Ele foi condenado e preso no final de 2012 a 7 anos e 14 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E em 2015 ele passou a cumprir pena em regime aberto e em 2016 ele foi indultado.
Enfim, justiça brasileira, né? A volta de Roberto Jefferson. Dado esse histórico, então, do nosso Rambo Tupiniquim, ele ainda se envolveu em algumas polêmicas antes de resolver querer meter bala na Polícia Federal. Vendo, então, a onda bolsonarista crescendo muito a partir de 2018, ele resolveu, então, que era hora de se aproximar do cara do momento, né? Como todo bom oportunista, ele passou a defender, então, as pautas da direita, ser a favor do armamento da população, virou aí o mais novo leão patriota conservador. Seja por ignorância ou por mau caratismo mesmo, o fato é que agora o Bob Jeff era o mais novo símbolo da revolução e da resistência contra os desmandos do judiciário. Em agosto de 2021 ele foi preso novamente, dessa vez por ter feito ameaças a alguns ministros do STF, mais especificamente o Alexandre de Moraes. Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal, daqui para frente é pessoal, não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB, está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve. E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser. É claro que após essas ameaças, o Jefinho acabou rodando de novo. O Supremo Tribunal Federal acaba de determinar a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson por envolvimento em uma suposta milícia digital. O Bob Jeff ficou preso no complexo prisional de Jericinó, em Bangu, no Rio. Após a sua defesa alegar que o pobre, coitadinho, ele tinha ali, estava com problemas de saúde, ele passou então a cumprir prisão domiciliar em janeiro de 2022. E eis que chegamos ao fatídico dia da ascensão do Rambo Tupiniquim Bob Jeff. O dia que o Rambo ficou doido. Dia 23 de outubro, uma segunda-feira aparentemente tranquila, quando Bob Jeff solta o seguinte vídeo em suas redes sociais. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. É luta. Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito, mas eu não me entrego. O Jefinho tinha ficado então maluco, o cara meteu bala na Polícia Federal que tinha ido até a casa dele para prendê-lo novamente a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E ao que parece ele usou um fuzil para isso e também uma granada. Ele, além de utilizar 2 granadas, ele utilizou um armamento bélico de altíssima precisão. Você viu quantos disparos ali, Dias? E você vê que é na direção do motorista, né? De quem estava ali na frente da viatura mesmo, pilotando essa viatura, e um armamento pesadíssimo. Nossa. Rapaz, o bicho é doido. E tinha munição. E tinha muita munição, cara. Eu acho que ele estava se preparando para a guerra mesmo. E após essa loucura toda, quem que aparece? Ele. É claro, o melhor presidente que o país não teve. Eu tô sendo irônico, tá? Tem que explicar, né? O padre Kelvin. Quer dizer, o padre Kenan e Kel. Padre Kelson. Candidato padre. Mas o que o padre tem a ver com isso tudo? Ele tá parecendo o Ronaldinho Gaúcho, né? Em rolê aleatório. Mas, como vocês sabem, o padre, ele foi candidato à presidência da República pelo PTB, o partido do Roberto Jefferson. O que acontece é que, a princípio, quem seria candidato à presidência era o próprio Roberto Jefferson. E o padre Kelman, então, seria vice dele. Porém, por motivos óbvios, é claro que o Bob Jeff não pôde se candidatar à presidência da República. Então ficou pro padre mesmo. Sendo assim, após essa confusão toda, o padre Kelvin, ele apareceu para negociar a rendição de Roberto Jefferson. E olhando assim, aparentemente funcionou. A polícia entrou, trocaram uma ideia lá, parece que ficou tudo de boa, né? Mano, na moral, o Brasil parece uma piada de mau gosto. O cara meteu bala na polícia, diz que não atirou neles, né? Mas os tiros foram ali em direção ao vidro do carro. Teve policial que se feriu com estilhaços. Nossa, ainda bem que ele não quis atirar na polícia, né? Foram só tiros de advertência. Imagina se ele quisesse atirar pra valer, então. O que ia acontecer? Iam ter que chamar as Forças Armadas pra ver se conseguiam parar, então, o Rambo Tupiniquim. Fica tranquilo. Mas eu não atirei. Ele 3 vezes ficou enquadrado no meu red dot. Eu não quis fazer, não atira nele, Roberto. Não atirei. Caraca, hein? Eu tô falando que esse cara tá achando que tá no Call of Duty? Meu, o cara jogou uma granada em cima da PF. Como assim, bicho? Vê se isso não parece cena de filme. Quando eles correram atrás da viatura, aí eu joguei a granada na frente. Mas a granada era de esquerda. A granada de efeito manual.
Ah, entendi. Era uma granada de efeito moral. Bom, menos mal, né? Olha só. Eu julgando aqui o Jefinho. Me desculpa, Jefinho. Eu achando que era pra destruir blindado. Olha, que loucura. E olha, sinceramente, eu não sei o que eu acho mais bizarro disso tudo. Se é um senhor de idade metendo tiro de fuzil e granada pra cima da PF, se é o padre Kleber indo ajudar a resolver tudo, se é um policial federal rindo da situação toda junto com o Bob Jeff como se eles fossem velhos amigos, ou se é o Jefinho contando vantagem como se ele de fato fosse o Rambo e eles estivessem num jogo de videogame. Que coisa ridícula! Me diga aqui nos comentários o que você achou mais bizarro dessa história toda. Pois bem, parece que agora sim o Jefinho tá preso. De novo, né? A pergunta é, até quando? E o Bolsonaro? Bom, Bolsonaro deixou o Bob Jeff pra escanteio, é claro. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. E o Jefinho já passou a visão, hein? Se ele for abandonado, o pau vai torar. Eu só quero ver o circo pegar fogo com o palhaço lá dentro. O problema é que o palhaço, ou melhor, os palhaços, somos nós. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Falou!